Olá, boa noite. Hoje, segunda-feira, 26 de junho de 2017. Estamos começando ao vivo, diretamente dos estúdios da RTV News, mais um programa semanal de notícias. Eu sou Augusto Vieira e este é o Pontuando que começa agora. Hoje eu recebo em minha bancada Isaías Santana. Isaías Santana, 50 anos, nasceu em Pernambuco e veio para Jacareí em 1979. Ingressou efetivamente na política em 1982, quando trabalhou nas campanhas de Franco Montoro, Severo Gomes e Mário Covas. Em 1986, trabalhou para Roger Ferreira e Luiz Paulo Costa. 3 anos depois, filiou-se ao PSDB. Isaías é formado em Direito na Univap, com especializações em Direito Tributário e Constitucional. Também possui mestrado em Direito Público na PUC São Paulo e doutorado pela USP. Candidato a prefeito de Jacareí nas eleições de 2012, quando obteve 48.883 votos. Isaías Santana é procurador da Prefeitura de São Paulo e professor de Direito Administrativo e Constitucional na Universidade do Vale do Paraíba, Univap. Atuou como coordenador do Arquivo Público do Estado de São Paulo até maio de 2016. Foi secretário adjunto da Justiça durante o governo de José Serra, chefe de gabinete pelo Instituto de Terras do Estado de São Paulo, ITESP, e secretário de Negócios Jurídicos de Jacareí. Nas eleições de outubro de 2016, foi eleito prefeito de Jacareí após obter 47.286 votos. Prefeito, boa noite, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de estar hoje no nosso programa. Seja bem-vindo. Boa noite, Augusto. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, batendo um papo sobre Jacareí, sobre política, sobre a nossa cidade. Que bom, prefeito. É um prazer recebê-lo aqui nessa bancada, onde já passaram diversos prefeitos do Vale do Paraíba, e hoje é uma honra receber a cidade de Jacareí, representado hoje por Sua Excelência, que aqui hoje representa o povo de Jacareí. Bem, prefeito, então vamos começar o nosso papo, que realmente é sempre bem descontraído e aberto, para que a população de Jacareí conheça o seu gestor. Que a finalidade do programa é essa, que a população venha conhecer o homem público que hoje está à frente do município de Jacareí. Bem, hoje, recentemente, o senhor teve lá um desafio grande aí, que foi um projeto de lei, na verdade uma lei já aprovada, a respeito de uns cobradores, a lei dos cobradores do transporte público, que acabou sendo vetada pelo senhor. O senhor poderia comentar um pouco sobre esse veto que houve dessa lei? Na verdade, em princípio, devemos esclarecer que não havia nenhum projeto em discussão sobre proibir ou autorizar motorista. Até porque em Jacareí você tem uma concessão que vai durar mais de 10 anos. E essas grandes mudanças, a definição de linhas, definição de se vai ter cobrador, se não vai ter cobrador, isso se faz quando se começa a concessão. Então, daqui a 10 anos, 2026, é que nós teremos essa discussão da cidade. Mas tem um vereador que foi eleito com essa bandeira, de defender os cobradores, e apresentou o projeto de lei nesse sentido, a Câmara entendeu por bem aprovar. No entanto, eu sou advogado, sou da área do direito. E esse projeto de lei dessa natureza tem alguns problemas. Nem sempre o vereador ou até mesmo a prefeitura pode fazer leis que entenda que deva fazer. Porque existem limites. Primeiro limite é a Constituição Federal. Depois você tem a Constituição Estadual. Depois você tem leis nacionais, feitas pelo Congresso Nacional. Portanto, o município só legisla depois que analisa o que tem na Constituição, o que está na Constituição do Estado e o que está na legislação federal. O município não legisla de iniciativa própria, ele não pode dispor, ele não pode estabelecer as regras que ele entende. Ele é sempre um ente que vai a reboque do ente federal. Por isso que ele faz parte de uma federação. Então, toda vez que é apresentado um projeto de lei numa Câmara, no município, quem tem a responsabilidade de aprovar ou reprovar aquela lei, analisa se a Constituição do Estado, a Constituição Federal ou as leis federais estabelece alguma regra que entre em conflito com aquela. E no caso de Jacareí, nós temos 3 regras na Constituição que impedem aquele tipo de lei, e aí o prefeito é obrigado a dizer, não dá para manter essa lei e veta. Não é uma vontade do prefeito, não é uma questão de querer ou não do prefeito. É um dever, né? É um dever do prefeito. Ele pode até querer ou pode até ter simpatia pela causa, mas ele jura cumprir a Constituição quando ele toma posse. Então, o primeiro limite, a primeira barreira que se impõe ao político é o respeito à Constituição. Sem isso, não tem regra, não tem ordem, não tem governo, não tem democracia que se sustente.
Imagino. E o senhor tem enfrentado, evidentemente, como essa questão pontual que nós colocamos como essa questão dos cobradores, evidente que outras questões maiores também, como a crise econômica, que acredito que Jacareí também tem enfrentado, como diversos outros municípios do nosso país, né, que a crise afetou como um todo. E o senhor poderia pontuar qual a maior dificuldade que o senhor tem enfrentado nesse início de mandato em Jacareí? Olha, nós sabíamos que encontraríamos receita nos patamares de 2012, então 4 anos atrás, que houve uma queda já em 2014 e 2015. O que agravou mais a situação e atrasa um pouco a implementação de alguns programas importantes é o volume de dívidas. O prefeito passado confessou publicamente ter deixado 18 milhões em dívida, publicou isso no boletim oficial, e quando nós fomos fazer as contas, na verdade, temos que pagar este ano 105 milhões. Confessado 18, mas na realidade 105 milhões de reais em dívida. 105 milhões. E isso num orçamento de algo em torno que vai ficar entre 800. Se você tira o que tem que investir na educação, o que tem que investir na saúde, o que é de despesa fixa, com pessoal e manutenção do serviço, tudo. O senhor está deficitário praticamente, então? Sobra pouco para investir. E aí você tem que priorizar. O que você vai fazer? Você vai pagar as dívidas para que tenha um governo sério nos outros anos, ou você vai atender a demandas que a população merece e precisa? Você tem que estar... É uma decisão difícil. Muito difícil no dia a dia, aí você paga um pouquinho de dívida, já pagamos 35 milhões de dívida nesses 6 meses. Herdadas de governos anteriores. De 2016. De 2016. De coisas que foram entregues em 2016. Só da concessão, que é a empresa de limpeza pública, a dívida era na ordem de 18 milhões. Nós pagamos uma parte e parcelamos a outra em 18 vezes. Para que o serviço também não fosse interrompido. Exatamente. Ela depende de recursos. Ela depende de recursos para pagar as suas obrigações, né? Por outro lado, nós temos uma dificuldade que foi talvez provocada pelos 16 anos de um mesmo governo, que é a limitação de iniciativas dos servidores. Criou-se uma cultura de terceirizar tudo, de contratar tudo, de fazer muita assessoria, de contratar muita consultoria por fora. Quando você contrata muita consultoria e terceiriza tudo, você não deixa uma cultura administrativa no quadro. O quadro permanente tem que saber das coisas, tem que saber elaborar projetos, tem que conhecer a cidade, o técnico tem que oferecer alternativa para o político decidir. Quando você não tem o técnico com qualidade para oferecer alternativas, o político às vezes não toma decisões corretas, porque ele não teve todas as informações adequadas para tomar a decisão. Isso é uma fragilidade que a gente encontra na administração. Não é uma fragilidade, por exemplo, no governo do Estado, onde eu participo desde a década de 90, e nem na Prefeitura de São Paulo, dado o seu gigantismo. Mas em Jacareí a gente fica muito limitado a essas informações e a esses projetos que não vêm devidamente estruturados das áreas técnicas pela negligência da administração passada. E o senhor pretende estruturar o corpo técnico da Prefeitura? O senhor pretende criar departamentos internos na Prefeitura, independente de terceirizações? Por ano que vem nós vamos criar uma carreira de executivo público. Profissional de várias formações, advogados, contadores, economistas, administradores, para que essa carreira seja responsável pela formulação de projetos, pela formulação de procedimentos. Então, distribuídos em todas as secretarias da Prefeitura, mas pessoas pensando, não pessoas que vão trabalhar no dia a dia, no cotidiano, mas pessoas que vão ter estudo, preparo, acompanhar o desenvolvimento, principalmente das cidades da região, para apresentar soluções técnicas para o político decidir. Hoje a formação da sua equipe de trabalho, ela é mais voltada à política ou mais voltada a técnicos? Ela tem que ser um misto. Ela tem que ter habilidade política, porque se trata de uma atividade política essencialmente, mas não pode não ter conhecimento da área. Então a gente tenta misturar isso, como também montamos uma equipe que mistura gerações, pessoas com bastante experiências nas secretarias mais pesadas, jovens universitários, jovens recém-saídos, pessoas com bastante gente com mestrado, doutorado.
a gente tentou misturar uma bem diversidade grande. Informação, origens e também a questão de gênero, que é importante. Nós temos 8 mulheres secretárias da prefeitura. Parabéns. Temos uma pergunta aqui do Carlos Henrique. Obrigado, Carlos Henrique, de participar do nosso programa. Ele diz assim: sobre concurso guarda municipal, a prefeitura convocou 30 candidatos apenas para repor o quadro de funcionários. Podemos esperar a contratação dos demais 67 aprovados? Existe a possibilidade, prefeito? Não, 67 não. Não tenho compromisso com quem fez concurso para ganhar dinheiro de inscrição. Há necessidade de um número maior, mas não passa de 20. Não tem a mínima condição orçamentária de necessidade. Acho que talvez no final do ano que vem a gente contrate mais uns 20 para reposição. Esses que foram aprovados no concurso, então, não serão chamados? A ideia, a necessidade hoje... Existe a necessidade, mas o senhor não tem previsão orçamentária para isso? Não há possibilidade. A curto prazo, eu diria que o ano que vem não, mas no final do ano que vem, talvez mais uns 20. Ah, sim. Hoje a folha do senhor está esbarrando já no limite... Que você tem que ampliar também na saúde, você tem que ampliar também na educação, a saúde e educação, necessidades permanentes, sim. Não pode pensar só numa secretaria, tem que pensar em todas, são 14 juntando o gabinete e, portanto, você tem que ver o conjunto. Claro. A folha está controlada, mas a gente tem uma defasagem muito grande. Quase todos os profissionais de Jacareí ganham menos que São José, muito menos. Já estão ganhando menos que Guararema. Que é uma cidade menor do que Jacareí. Bem menor. E você acaba criando um estímulo para que os bons servidores da cidade prestem outros concursos. Nós temos que melhorar bastante a remuneração do pessoal. Então, antes de ampliar bastante... preferível a qualidade ser melhorada. E crescer pontualmente. Quer dizer, essa carreira nós precisamos, que é de executivo público ou de gestor de políticas públicas, que é uma carreira que não existe no município e a gente está precisando. Entendi. O senhor o senhor tem uma fundação, a Prolar, que é responsável por políticas habitacionais no município. E foi feito um relatório que parece que constatou um desvio de 1,2 milhões de reais. O senhor poderia comentar a respeito desse desvio da Prolar? Olha, quando a gente começa um governo, a gente precisa rever alguns contratos. Sim. E ao rever alguns contratos, a gente precisa analisar as despesas do último exercício, pelo menos. Não dá tempo de rever tudo. Mas 2016 tem que rever tudo. E aí nós ficamos surpreendidos, porque a Fundação Prolar, que tem um conjunto de imóveis, ela recebe lotes e faz essa reserva para construir casas para a população carente, ela tem algo em torno de 300 lotes em Jacareí. É um patrimônio razoável. E, em média, a prefeitura gastava por ano lá 30, 35 mil reais para a limpeza desses terrenos. E, de repente, no ano eleitoral, 2016, 1 milhão e 200. Aí nós fomos ter que verificar isso. Aí, vasculhando, pesquisando, verificamos que havia realmente um esquema montado para desviar recursos. Era impossível esse volume todo ser usado na limpeza capina desses terrenos. E aí tivemos que instaurar uma auditoria, foi feita a auditoria, mandamos o relatório para a Câmara, já punimos o servidor efetivo que as provas demonstraram que ele tinha culpa, né, e ele foi demitido já bem do serviço público. Os demais eram comissionados, já saíram, não estão mais no governo. Daí nós mandamos para a Câmara Municipal para apurar a responsabilidade de quem não está mais na administração e encaminhamos também para o Ministério Público para apurar a responsabilidade criminal, porque há indícios na prática de fraudes. Então foi apurado realmente um desvio de 1 milhão e 200 mil reais na Prolar. Sim. Já devidamente comprovado que não era possível gastar tudo aquilo na limpeza desses terrenos. Do ponto de vista administrativo, já temos elementos suficientes para o convencimento, tanto que o servidor já foi demitido. E é um valor considerável, que é evidente que faz uma falta para os caixas da instituição, né? Faltou na regularização de vários loteamentos irregulares que tem na cidade. A população que acaba sofrendo direto com isso. As mais carentes, inclusive. Mais carentes. E falando em população carente, prefeito, uma da preocupação, e isso é uma preocupação geral, é a segurança do município. O que o senhor vislumbra? Até uma preocupação e uma pergunta de uma ouvinte nossa que está perguntando aqui, que é a Carla Samuel Andrade. Muito obrigado, Carla, de participar. Ela pergunta qual que é uma proposta para a melhoria da segurança da cidade. O que o senhor vislumbra
para melhorar a segurança da cidade de Jacareí? Estamos fazendo várias iniciativas. A mais importante é uma articulação que as principais cidades, as 39 cidades do Vale, na verdade, estão fazendo junto com o governo do estado, que em breve o governador deve anunciar, que é a implantação do Detecta, que é um sistema de fiscalização por câmaras OCR, que é uma câmara que tem capacidade de olhar em várias direções e gerar imagens para os órgãos de fiscalização. E essas câmaras serão também submetidas, as suas imagens, à Guarda Municipal e ao setor de trânsito em Jacareí. Então, no momento em que o governo do estado definiu o padrão e definiu onde vai instalar na cidade, o município vai complementar para criar 2 grandes muralhas. Uma muralha que protegerá as 7 entradas da cidade e uma segunda muralha eletrônica, muralha, eu digo, é sistema de colocação da câmera, mas no centro da cidade, no centro expandido. Então você vai ter essas 2 correias de câmeras. Com isso, você vai ter condições de implantar o sistema de monitoramento. Essa é a grande medida e investimento que nós precisamos. Além disso, estamos reforçando a guarda, o efetivo da guarda municipal. Para quê? Para que haja garantia de segurança em locais de grande concentração, parques, áreas onde as pessoas frequentam com mais assiduidade, frente de escolas municipais, UBSs, para que a gente tenha a presença física de guarda que aumenta a segurança. Além disso, nós estamos estabelecendo uma série de parcerias com a Polícia Militar para facilitar também composições amigáveis de litígio. Vamos implantar um sistema de monitoramento nos casos de violência à mulher. Vamos criar um centro junto à Polícia Civil, Polícia Militar e a Guarda, isso para o ano que vem, para monitorar os crimes contra a mulher. E, sim, há um conjunto de medidas. No entanto, como todas essas medidas dependem de parcerias, de entendimento, de convênios com o governo do estado. O próprio governo do estado já iniciou pela atividade delegada, né, com as guardas civis e a Polícia Militar. Ela hoje está implantada em São José e Taubaté. Aí o tempo não é o tempo que a gente espera, né? Você tem que, infelizmente, esperar procedimentos, mas eu tenho certeza que a partir de 2018 nós teremos várias iniciativas já sendo efetivadas na cidade. Bom, então, como nós estamos falando de segurança, acho que uma questão que envolve isso é a mobilidade urbana. O senhor recentemente criou a pasta da mobilidade urbana no município de Jacareí. Se o senhor puder comentar e explicar até para a população que estava uma dúvida, o que essa pasta vai propiciar para o município em Jacareí? O que o senhor pretende implementar com essa nova pasta, com essa nova secretaria em Jacareí? Olha, nós temos uma secretaria de infraestrutura. Então ela cuidava da manutenção das estradas rurais, da manutenção das estradas, das ruas pavimentadas, recuperação, iluminação pública, obras viárias, reformas de prédios, manutenção de prédios e, quando sobrava tempo, trânsito e transporte. Com o crescimento da frota, com a nova lei que disciplinou como que se dá o uso do espaço, a convivência do espaço, os problemas de trânsito que a cidade tinha, era preciso separar isso das obras e dos serviços, para dar mais especialidade para as pessoas, para criar um corpo que pensasse esses problemas da cidade e tentasse caminhar essas soluções. E isso se faz tirando esses assuntos de uma secretaria tão gigantesca como é a Secretaria de Infraestrutura. Por isso a decisão de criar a Secretaria de Mobilidade, para se dedicar a trânsito e a transporte. E acredito que tenha sido uma medida acertada. Nós já estamos vendo alguns avanços, estamos trabalhando bastante no tocante à fiscalização, melhorar a qualidade da fiscalização. Jacareí, em 2016, tivemos 48 mortes no trânsito da cidade. É um número extremamente elevado. Muito alto. Muito alto. Já caiu muito esse ano. Nós estamos com algo em 7, o último dado que eu tive. É uma queda gigantesca. Estamos falando em 5 meses já. Hoje quem ocupa a secretaria? É o Edson Guedes, que foi vereador por 3 legislaturas. Sim. Disputou a prefeitura comigo, mas é uma pessoa da cidade, conhece a cidade, é um cara fantástico e tem que aproveitar. Empenhado para resolver os problemas da cidade. Trabalhando muito, tem que aproveitar. É muito raro você encontrar
talentos e com competência e com habilidade política. E quando tem, você Claro, tem que aproveitar na e administração. mesmo tendo concorrido com o senhor, independente depois das questões políticas à parte. Olha, eu fui candidato até outubro, depois eu sou prefeito da cidade. Sou prefeito de todo mundo. Quem quiser colaborar com o governo e tiver condições e competência, Ótimo. tem sempre um espaço para ajudar a cidade. Perfeito. Temos uma pergunta ainda sobre trânsito. Na verdade, temos uma sobre escola. O Edson Menino fez primeiro. Obrigado, Edson, por ter participado. E uma sobre trânsito. Eu vou fazer na ordem inversa aqui. O Roberto Mussolini, ele está perguntando. Obrigado, Roberto, de participar. Ele, pedindo para esclarecer sobre as novas rotas de caminhões. Como que estão essas rotas de caminhões, prefeito? Olha, das grandes cidades do Vale, Roberto, é a última que não tem rota de caminhão definido ainda, né? E Jacareí tem um problema adicional. Ela é rota de fuga de pedágio. Então, o centro da cidade, na passagem da Dutra para Carvalho Pinto, porque dá para passar pelo centro e pegar a Dutra à frente, depois do pedágio, era vítima de fuga. Isso vai ter que ser disciplinado. Então, isso tem que ser proibir expressamente. Além disso, as ruas estreitas e o tipo de asfalto, você tem uma ideia, a Dutra, o asfalto da Dutra tem algo em torno de 50 centímetros de asfalto, preparado, o chão, com pedra, com areia e tudo mais. As ruas de Jacareí, 3 centímetros. Como é que um caminhão, uma carreta, vai passar numa rua estreita com essa pavimentação não adequada para... Não vai durar um mês. Não tem jeito, aí a cidade fica permanentemente esburacada. E hoje você tem como disciplinar isso. O que nós vamos definir? Espaço até onde o caminhão circula livremente. E serão até nas 7 entradas da cidade. A partir dali, só vai entrar um tipo de caminhão, definido por eixo e por peso. Que a rua, evidentemente, comporte. E o próprio circuito, né? E o peso não atrapalha. As nossas regras foram construídas em conjunto pelos 2 sindicatos durante 3 meses. Já fizemos 5 audiências públicas, conversamos com o sindicato dos condutores, o sindicato das empresas transportadoras. Tem 4 exceções às regras, quer dizer, transportadoras que estão sediadas nas cidades serão exceptuadas da regra. Entregas diretas na cidade, mediante comunicação prévia à Secretaria de Mobilidade, poderão entrar. Enfim, nós estamos criando todas as exceções para não criar problemas para as pessoas. Mas precisa normalizar isso. Não vai ser simplesmente barrar a entrada, vai ser disciplinar. De maneira nenhuma. E agora, no dia 7, nós vamos ter a última audiência, vai ser com os transportadores autônomos. Eles dizem que não foram ouvidos porque os sindicatos não os representam. Então agora o senhor vai chamar para ouvi-los. Vamos ouvi-los e as regras serão implantadas a partir de 1º de agosto. Perfeito. Teve uma pergunta então do Edson Menino, ele pergunta aqui, prefeito, quando vai ser retomada a obra da escola no Rio Comprido? No Rio Comprido, olha, essa eu vou ficar devendo para você. Eu sei do Colônia, sei do Santa Marina e do Vila Branca. Então, Edson, vai para você aí, procura lá na prefeitura e depois o prefeito traz essa pergunta. Então, ele diz que tem uma escola paralisada no Rio Comprido. Aliás, essas 3 que eu citei são as 3 que retomaram. Foram retomadas. Do Rio Comprido, acho que vai ficar para o ano que vem, viu? Mas eu verifico. Então, aí depois a assessoria entra em contato contigo aí. E tem uma pergunta da Altemire Sueli Fazan, perguntando sobre aumento de IPTU, prefeito. Vai ter aumento de IPTU? Ou teve aumento de IPTU? Esse ano não. Esse ano nós revogamos o aumento que o ex-prefeito tinha concedido. Sim. Porque Jacareí, em 2014, teve um aumento excessivo do valor venal. A planta trouxe os valores dos imóveis bem para o preço de mercado. Tá. E criou uma rejeição muito grande e os preços estão excessivos. Nós estamos fazendo uma revisão... Da planta genérica. Não dela toda, mas das situações que nós percebemos entre 2014 e 2016 que ficaram abusivas. Vamos divulgar esse pacote de revisões. E o que acontece? O código determina que anualmente você faça a reposição salarial. Aliás, a reposição da perda inflacionária. É uma decisão que a gente toma lá para outubro, novembro. Não podemos antecipar agora, porque também não sabemos qual vai ser a inflação, como vai se comportar a receita. Mas eu estou bem tranquilo quanto a isso. Eu acho que a gente não pode onerar excessivamente mesmo o contribuinte. Mesmo precisando de recursos, o senhor não vai repassar esse fardo para a população? Esse ano já não fizemos e não tem nenhuma disposição de aumentar, porque tenho consciência de que o aumento de 2014 foi excessivo. Perfeito.
preferível conter o gasto público do que repassar para a população esse fardo ainda mais oneroso. Né? Acho que dá para segurar essas revisões até o preço do valor venal chegar num patamar equilibrado. Né? Perfeito. A Débora Pastro, obrigado, Débora, de participar conosco aí, aumentar essa nossa audiência. Ela fala que obras do PAC 2, saneamento básico, tem alguma previsão, prefeito? Pois é, já estive 2 vezes em Brasília, a gente está na ansiedade de ser liberado alguma coisa, mas o cenário político e também o econômico federal não são muito animadores. Nós esperamos que seja liberado pelo menos os 15 milhões que representarão o investimento no esgoto, no saneamento básico para tratamento de esgoto, do lado de lá do Rio, na região do São João. E se esses 15 milhões forem liberados, nós em 2 anos conseguiremos fazer a construção de estações elevadas e atingir 100% do esgoto na cidade. Se não forem liberados, nós vamos ter que começar a reorganizar os nossos investimentos para ver se nos 4 anos a gente consegue chegar perto dos 100%. Mas vai ser muito difícil a gente cumprir um compromisso com recursos próprios. Bem, recentemente o senhor inaugurou uma UPA infantil em Jacareí, agora, se não me engano, em abril, né? Se o senhor puder falar um pouquinho dessa UPA para a gente, como que foi o investimento, o que o senhor pretende dela agora para frente? O governo passado construiu o prédio, conseguiu entregar o prédio em dezembro e não teve a oportunidade de inaugurar. E optou por fazer uma concessão administrativa para um OS, para uma organização social. Nós analisamos, verificamos o quanto custava a manutenção daquilo e percebemos que não era possível manter a UPA infantil e a UPA adulta neste ano de acerto de pagamento de dívida. Tivemos que fazer uma decisão, tomar uma decisão não muito boa, mas difícil, e optamos por inaugurar só a ala infantil da UPA. Esperamos, se Deus quiser, que em janeiro a gente inaugure a ala adulta. Com isso, trouxemos todo o atendimento infantil de uma UPA que estava com a situação ruim, prédio antigo e equipamentos ruins, e já conseguimos colocar nessa UPA nova, melhora as condições de atendimento, mas tem alguns problemas ainda, porque quando foi implantado o Mais Médico, a cidade fez uma opção de tirar quase todo o atendimento das UBS. As UBS hoje são quase todas PSF, Programa Saúde da Família, e você concentra o atendimento ambulatorial na UPA. Então tem um volume muito grande de pessoas, de crianças que vão para a estrutura da UPA. Mas eu acho que a gente está aos poucos equilibrando essa demanda e a unidade está funcionando adequadamente e vai melhorar a cada dia. Perfeito. E para a gente encerrar, meu diretor já está falando, está chegando no final aqui. A Santa Casa de Jacareí, o senhor determinou a rescisão de um contrato de uma terceirizada para gerar uma economia para a Santa Casa e para a Prefeitura, e era uma terceirizada a respeito de medicamentos, se não me engano. Bem, e essa economia, o senhor pretende, com a economia dessa rescisão, o senhor fazer uma nova licitação para gerar um novo contrato ou fazer uma gestão própria agora dessas aquisições? Vai ser feita uma gestão própria. A própria Santa Casa vai comprar e distribuir. O que nós percebemos? É que eles alugavam um software para algo que uma planilha de Excel responde. A diferença aí é de R$120 mil por mês. Só que não vai dar para investir esse dinheiro em outros projetos, porque essa mesma empresa tem uma dívida, tem um crédito para com a Santa Casa de algo em torno de R$1,5 milhão. Então, de 2015 não pode 2016. ser discutido esse crédito? Quando há uma decisão administrativa e um contrato é feito e o custo é aquele que foi contratado, você não tem como discutir. Você vai discutir se eventualmente houve desvio ou abuso, mas não é o caso. Então, essa dívida já estava parcelada, tinha sido confessada. Pra você ter uma ideia, nós pegamos em janeiro a Santa Casa trabalhando com um déficit mensal na faixa de R$600 mil. Sim. Em abril nós zeramos isso, em 4 meses. A partir de agora estamos produzindo superávit financeiro para que a Santa Casa pague as dívidas. Em 2 anos, 2017 e 2018, nós queremos zerar. Ou seja, não tem mais dívida e tudo que a Prefeitura repassa para a Santa Casa seja suficiente para ela pagar o custeio de um hospital.
Bom, também eu tenho que passar para o senhor aqui a Tânia Loureiro Guimarães. Obrigado, Tânia, de participar. Está mandando aqui um agradecimento ao vivo para o senhor aqui pelo nosso programa. Está passando para o senhor aqui o agradecimento dela. Se o senhor quiser mandar para ela, é Tânia Loureiro Guimarães. Obrigado, Tânia. Depois você fala o que nós fizemos. Ela diz que é um projeto. Tânia Loureiro Guimarães, parabéns pelo seu mandato. Fiz continuasse as aulas de artesanato na antiga biblioteca do Meia Lua. Ah, sei do que se trata. Bem, prefeito, eu acho que a entrevista foi muito produtiva. Tem mais uma pergunta aqui sobre a legalização, isso o Edson Menino também, legalização do Rio Comprido, que a prefeitura espera até a próxima eleição. Não sei se tem alguma questão ainda sobre o Rio Comprido que o senhor gostaria de pontuar. Então, nós temos, na verdade, 22 áreas Sim. irregulares na cidade. Em 4 anos não dá para regularizar tudo isso. O que nós estamos estabelecendo como prioridades? Onde tem mais gente, sofrendo há mais tempo e o menor custo para regularizar. Para este ano e para o ano que vem, são 3 as áreas que a gente consegue. Depois a gente vê as outras prioridades. Então, é possível que a gente não avance no Rio Comprido. Existe um cronograma. Sim, e, claro, sim, esse cronograma vai ser seguido para que não haja prioridades, tal. Então é um cronograma de investimentos e de possibilidades. Sim. Até porque o Rio Comprido, a parte mais crítica, é uma APP. Ou seja, para regularizar, nós temos que ter ao lado um programa habitacional para que as famílias tenham opção. Não vai ser possível deixar todas as famílias... Teria que retirar as famílias. Exatamente, daí o custo é maior. Para que o nosso telespectador possa entender, a APP é a área de proteção permanente. Então, são áreas de proteção ambiental, onde as construções irregulares não podem permanecer no local, porque são áreas de preservação ambientais. Essas construções têm que ser removidas, as áreas têm que ser recuperadas e essas pessoas não podem ser jogadas na rua. Então, o poder público tem que colocar essas pessoas em casas, em prédios, mas alocá-las em outros lugares. Então, eis a dificuldade, né, prefeito? Sim. Que daí a administração pública tem que conseguir uma moradia, conseguir um outro lugar para tirar a pessoa da APP, da área de preservação permanente, que é uma área de proteção ambiental, e colocar em outro lugar para que a prefeitura possa recuperar aquela área e colocar a pessoa numa moradia digna, justa, que ela possa desenvolver a sua vida dali para frente. E aí a dificuldade que o senhor está falando. Exatamente. De localizar essa área, de comprar essa área e com o custo do erário, né, com o dinheiro do erário, que já tem essas finanças todas com dificuldade, toda essa precariedade. Porque o município não tem só essa obrigação, né? E essas tantas outras que o senhor está me falando. Pois bem, então hoje conversei aqui com Isaías Santana. Queria agradecer ao senhor, prefeito, de aceitar o nosso convite, que muito gentil, nós quando entramos em contato, o senhor prontamente aceitou o convite, sem pestanejar, agendamos a data, em questão de uma semana, alinhamos e o senhor prontamente veio aqui com a gente para poder esclarecer um pouco mais para o município de Jacareí, mostrar a pessoa que o senhor é, o gestor que está à frente da Prefeitura de Jacareí, que a ideia do programa é essa, trazer quem está à frente do município, mostrar que o prefeito não é essa pessoa inatingível, que ele é acessível, que ele está lá de portas abertas para atender a população e mostrar as ideias de como ele está gerindo o município, o que ele pensa do município e respondendo as perguntas, como o senhor fez aqui, diretamente dos munícipes, para que todos possam ver como é gerir o município, que muitas vezes o senhor não faz, não porque o senhor não quer, porque não tem condições, porque é difícil, porque a lei muitas vezes o impede. Se o senhor quiser se despedir da população, quiser despedir dos nossos ouvintes, para que a gente possa encerrar o nosso programa. Eu que agradeço pela oportunidade, estarei sempre à disposição, explicando o que preciso explicar e anunciando aquilo que a gente possa realmente fazer e entregar para a população. Muito obrigado. Hoje eu conversei com Isaías Santana, prefeito de Jacareí. Esse homem simpático, político, garibado, que está aí pronto e à frente do município de Jacareí. Agradeço a você que vem nos acompanhando toda segunda-feira às 19 horas. E não se esqueçam, segunda-feira que vem, 19 horas, espero você em mais um Pontuando. Muito obrigado. Obrigado, prefeito.